Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann está de volta, jogando aqui o Uralski Open 2023, mais um torneio lá no Cazaquistão. Sim, um torneio onde ali não tem tantos grandes mestres, nem nada disso. A gente vai olhar aqui no Chess Results daqui a pouquinho, ali a classificação, quem são os jogadores aí e tudo mais, né? Agora, vamos ver algumas partidas aqui do Hans Niemann, né? Como é que tá esse jogador aí polêmico e tudo mais, né? É um jogador que a gente fica de olho porque ele é um dos que está na lista dos jovens prodígios, né? Olha essa lista aqui. Eu estou no site 2700chess.com, onde tem ali os melhores jogadores do mundo, o ranking, né? E na lista de juniors, aqui a gente vê, primeiro, um grande nome que se destaca, se aproximando de 2.800 de rating de clássicas, Alireza Firouzja, com 20 anos de idade. A gente tem Gukesh, que passou os 2.750 de rating. Grande Gukesh, monstro, 17 anos de idade, caramba, né? Aqui a gente tem o Nordbek Abdusattorov, campeão mundial de rápidas, é a nova geração, né? 18 anos de idade. Aqui eu tô na abinha de juniors, né? Praggnanandhaa, Vincent Keymer passaram dos 2.700. Olha quantos Super GM, já 6 Super GMs na lista de juniors. Aqui muito próximo de 2.700, Nihal Sarin, outro indiano fantástico. Aí temos aqui o Sindarov, o Wanderling, e aqui na 10ª colocação o Hans Niemann, né, com 20 anos de idade aí. Então, galera, Niemann merece com certeza, assim como os demais que a gente acompanha, o Wanderling, Sindarov, Nihal Sarin, todos esses que a gente mencionou, a gente também acompanha aí o Hans Niemann, principalmente lembrando que ele já teve mais de 2.700, ele venceu o Magnus Carlsen, ele foi envolvido em polêmicas por ter utilizado trapaça no xadrez online há muitos anos atrás, e agora a gente vai acompanhando aí o nível de Hans Niemann. Fiz alguns estudos que ficaram famosos, né? Falando que ele teria uma força de 2.500. Falei isso alguns anos atrás. E, enfim, vamos vendo a história se desenhando aí, né? Por enquanto cai aí, vai caindo bem aí o rating do Hans Niemann. Vamos dar uma olhada na participação aqui no torneio, que ele é esse jogador que de vez em quando faz partidas maravilhosas e de vez em quando... O que é isso? Né? Vamos dar uma olhada lá. Niemann tá encarando o Barmagambebabubab. Como é que é o nome desse cara? Ababebazembabe. Barmagambetov, é o Gambetov, Barmagambetov, irado. O Barmagambetov, vamos ver se ele é dos gambitos. Ele é um jogador aqui do Cazaquistão, é esse do Cazaquistão, de 2.147 de rating feed. Vamos ver então. Niemann abre aqui campeão do rei. Temos aqui o Gambito Caro-Kann, brincadeira. A Caro-Kann, D4, D5 e aqui o Niemann vai para a variante da avanço. E agora tá na moda esse C5, tá na moda. Cavalo F3, cavalo C6, coloca pressão para cima do peão. E aqui tem que tomar, né? A turma andou estudando bem isso daqui. E não dá pra você jogar do tipo C3 aqui, que é tão natural contra algumas aberturas. Aqui já jogou errado, porque diferentemente da francesa, onde o peão tá aqui em E6, agora o peão não tá em E6 e aqui as pretas têm bispo G4. E aqui as pretas já têm uma boa posição, né? Então é importante a gente saber isso daí. Toma mesmo, porque tá na moda, então é importante saber jogar. E6 foi jogado, o bispo E3, temos aqui cavalo de G em E7, C3. E depois de cavalo em F5, o bispo D4, o Hans Niemann segura a rapadura aí no centro, né? Bispo E7, temos aqui bispo B5. E depois de roque, o Niemann captura mesmo aqui em C6, elimina a pressão aí no seu centro e continua com um peão a mais, né? Então vamos lá, gambitou mesmo o Gambetov aqui, gambitou mesmo, hein? Vai jogando com um peão a menos, roque foi jogado F6 e aqui Torrion faz a proteção. Computadores nessa posição gostam de lances do tipo dama E8, de olho no peão de C6 e com possibilidade de entrar na ala do rei. Também gostam de lances do tipo A5, tentando aqui evitar com que o peão venha para B4 e fortaleça o peão do C5. Várias ideias, né? Mas aqui o jogador o Gambetov, prefere capturar aqui no centro. Temos cavalo toma e agora dama em C7, né? Dama em A4 foi jogado pelo Hans Niemann, um lance que os computadores não gostam muito. Porque aqui as pretas teriam agora o lance torre B8, atacando o peão de B2 com a ideia de vir para B5. Essa manobrinha aqui ela é muito boa, né? E faria a dama ter que voltar para defender o peão, né? Então dama A4 foi um erro aqui do Hans Niemann, mas o Gambetov acaba não vendo isso, joga aqui com bispo D7 e segue o jogo aqui, né? Cavalo D2 pelo Niemann, torre de F vem para casa de B8. O Niemann tem que voltar a dama para C2, de fato foi uma perda de tempo aquele dama A4, né? E agora a torre B5 jogado pelo Gambetov, pressionando o peão aqui de C5, mas o Niemann segue com o cavalo D3 fazendo a proteção.
Cavalo por D4, o peão toma bispo, vem para casa de F6, Niemann volta o cavalo para F3, protege o seu peão central. Torre de A em B8, pressão na coluna B. E aqui é muito natural jogar um B3, mas o Niemann tem ideias diferentes. Ele joga aqui com o cavalo de F em E5 e agora bispo em E8 foi jogado, né? Vale dizer que aqui se bispo toma, o cavalo tá protegendo aqui em B2, portanto torre por E5 segue o jogo. Ainda assim com vantagem pro Niemann, um peão a mais, alvos aqui bons na posição. Bispo em E8 foi jogado, B3 A5, agora tentando aí um contragolpe na ala da dama. Dama C3 foi jogado pelo Niemann, torre de 8 em B7. H3 faz o profilático aqui, tá jogando bem jogado aqui pelo Niemann até agora. Dama B8, torre E2, ó lá, vai com paciência, né? Aquela posição de dominação, né? Ele não tem nada que o adversário possa fazer. Torre A7 foi jogado aqui, torre de A em E1, vai pilhando agora na coluna E. Bem jogado, né? A4, B4, A3, cavalo G4 e começa o ataque aqui do Niemann, atacando o bispo, atacando aqui em E6 e agora a casa tá caindo aqui pro Gambetov, né? Bispo F7, cavalo toma, peão toma. E agora vamos ver que técnica do Hans Niemann para arrematar isso daqui, né? Será que vai ter técnica? Vamos ver, dama D2, rei G7, torre E3, claro, né? Tá feio aqui o negócio pro Gambetov. H6, torre G3, o rei se esconde em H7. Dama C2, ameaçando aqui todo tipo de ataque descoberto. O rei sai daí, dama D1, agora de olho na casa de G4. E também rei H7 foi jogado, dama G4. Dama em F8, temos o cavalo, agora vindo para F4. Pressão infinita aqui em E6. Temos aqui F5 bloqueando e agora a dama vem para casa de G2. Com tranquilidade vai jogando aqui o Hans Niemann, torre E7, dama E5. Dama H8 propondo trocas, dama D6 evitando, pressionando aqui tudo, né? Toda a posição aqui vai entrando em colapso do Gambetov. Dama E8 foi jogado, protege a torre, protege o peão, traz uma proteção para o centro, mas agora a torre de G em E3. Pressão aqui tá muito grande em E6, né? Aqui já desmorona mesmo. Torre D7 foi jogado no limite, mas agora cai aqui em C6. Torre por B4, cavalo por E6. Torre E7 pesa na coluna E, dama D6, simplesmente abrindo caminho aqui para o peão passado. Bispo por E6, temos trocas aqui. Torre B1 foi jogado, rei vem para H2 e aqui dama B8. O Gambetov não desiste não, agora vai conseguir aqui forçar a troca de dama, será? Nada disso, o Niemann segue com torre E7 e o cheque. Torre C7, meus amigos, e nessa posição. Sim, com todo tipo de ameaça aqui, mate em 2 chegando, né? O Gambetov abandona aqui a partida, teria que sacrificar a dama, né? Abandonou porque não dá mais. Fez uma bela vitória o Hans Niemann aqui, jogou aqui um xadrez de muita categoria, né? De muita classe. O adversário não era um dos mais desafiadores, diga-se a verdade, mas foi uma bela partida de Hans Niemann. Vamos ver a próxima. Hans Niemann agora de negras contra o mestre Fid Suerov. Olha aí, do Uzbequistão. Esses jogadores do Uzbequistão são perigosos, hein? 2.366 de rating, em tese 300 pontos de rating a menos aí do que o Hans Niemann. A probabilidade aqui de uma vitória seria aqui algo em torno de entre 1 e 2%, né? A cada 100 partidas ele pode vencer uma, estatisticamente falando, se esses ratings aí estiverem corretos, né? Então, vamos lá. D4, peão, dama, jogada aqui pelo Suarov. Cavalo em F6, cavalo C3, D5. Temos aqui bispo em F4. Olha aí o sistema London, parece. É uma London acelerada aí. Não sei bem o nome dessa variante aqui. É o sistema London, né? E6 foi jogado, cavalo B5, já atacando aqui em C7. Cuidado, Hans Niemann. Cavalo A6 protegendo. E3, temos o bispo desenvolve em E7. E depois do desenvolvimento cavalo, o Niemann expulsa o cavalo daí. Traz a dama para o jogo. O cavalo ataca a dama, protege o peão aqui de B2. Niemann segue com cheque, o peão guarda e agora o cavalo está protegido. E aqui o Niemann coloca o cavalo no centro. Um lance que os computadores desgostam. Eles preferem aqui o lance B5, jogando o cavalo para casa de C5 e ganhando um peão aqui no ato, né? Agora, não é tão simples assim. Capturar o peão não é o melhor lance, porque tem aqui o duplo, né? No entanto, depois de um B4, fica claro que as pretas vão acabar ganhando aqui um peão, né? A3 poderia ser jogado, enfim, B pro C3, B4. Tudo bem, esse peão ficou enfraquecido. Poderia seguir dessa maneira, talvez um pouco melhor para as negras mesmo, né? Mas a partida seguiu com cavalo E4 aqui pelo Niemann, ele tem outras ideias. Cavalo E5 foi jogado, o cavalo volta. Bispo desenvolve, roque, o Niemann coloca o rei em segurança. E B4 ataca a dama que volta para sua casa inicial. F3 expulsa o cavalo que volta também um pouquinho. Vai se arrumando aqui o
Suiarov. Dama B1 jogado. Pressão agora na diagonal de casas claras. Cavalo de bem D7 desenvolve G4. Gostei do estilo aqui do Suiarov, hein? Que é isso, galera? Aqui H6, H4. Nossa senhora, tentando jogar já um G5. E aqui o Niemann foi para as trocas. Quando você está sendo atacado, você troca peça. Excelente lance aqui do Niemann. Bispo toma cavalo D7, vai se defendendo da melhor maneira possível aqui o Niemann. Bispo atacado volta para G3 e aqui talvez seja o momento de jogar um lance estranho aqui, um lance bem esquisito, com a ideia da sobrecarga, de tentar tirar proveito da sobrecarga aqui desse bispo, né? Existe um batalhão aqui atacando em H4, o rei de certa forma está exposto, é o momento dessa ruptura em E5, né? Então esse lance aqui seria muito difícil de combater. Acredito fortemente que o Niemann tenha calculado, né, a linha com G5, uma linha bem difícil mesmo de calcular. E aparentemente depois de peão toma, tudo pode acontecer, né? Por exemplo, uma grande confusão capturando lá em H6. No entanto aqui, ó, nem a barrinha entende direito, né? Dá como bastante equilibrada aqui a posição. E enfim, eu acho que o Niemann quis evitar essas loucuras aí, né? Por isso joga com B6 aqui Hans Niemann. E agora A3. E agora bispo B7. Desenvolvendo aí o bispo, o Suiarov segue aqui com o E4, talvez ele tivesse já a possibilidade de estourar um G5 aqui, ele jogou com E4, peão toma e agora E5, agora sim o Hans Niemann coloca aqui uma caixa, né, na frente aqui, ó, esse peão aqui virou um cone na frente do bispo, a partida seguiu com dama B2 e agora B5, aqui o Niemann ataca o cavalo vem para C5, o bispo toma e segue agora o Niemann. Galera, olha aí o lance do Niemann. Agora o próximo lance é muito bom. Cavalo aqui por C5, né? Claro, o tema aqui da cravada. No entanto, nem tudo é tão simples. Bispo C2 segue o jogo. Temos aqui peão toma. Por enquanto, melhor aqui pro Hans Niemann. E agora, hein? O que tem que fazer nessa posição? Olha, tem várias possibilidades. Dá até para tomar aqui o peão, porque depois de bispo toma o rei aqui no centro, você pode seguir sobrecarregando aqui e vai recuperar a peça, então ganha um peão. Uma outra possibilidade seria jogar com o cavalo aqui em A4, atacando a dama, bispo toma, peão toma e vai tentar jogar em cima do rei no centro. Seria uma outra possibilidade. Mas aqui o Hans Niemann vai para um lance curioso. Ele joga aqui o lance dama em A5, permitindo aqui o lance dama B4 exclama. Será que o Niemann não tinha visto esse lance, né? Porque agora faz a cobertura, ataca a dama, ataca o cavalo tá atacado duas vezes, força as trocas. Então o Niemann se autocolocou numa situação de trocar dama. E quando o rei do adversário tá no centro, em geral, você não quer trocar as damas, isso é básico, né? Então errou aqui o Hans Niemann, conceitualmente falando, acontece, dama cobre. Aqui dama toma pelo Niemann, peão toma. E aqui cavalo por E4, os computadores dão como lance brilhante, né? Na verdade, tentando explorar aqui o tema do rei no centro. Muito bem aqui. Bispo por E4 joga a torre de A em E8. Os computadores preferem a outra torre. Aliás, essa é uma lei do xadrez, né? Toda vez que você for fazer um lance de torre, o computador vai dar que o seu lance foi errado, tinha que usar outra, né? Então isso aí que é uma lei quase no xadrez. Mas faz bastante sentido, não faz? Essa torre protegendo o peão aqui de A7. Faz bastante sentido jogar a torre de F em E8, né? É bem estranho, o Niemann tem 40 minutos no relógio aqui. É esse tipo de situação que é muito curiosa no jogo de Hans Niemann, né? É muito curioso o jeito que o Hans Niemann joga, é muito diferente mesmo. E ele é capaz de fazer essas coisas. Bispo E5 foi jogado e agora F6 atacando o bispo. Bispo G6 atacando a torre. E agora torre D8. Tirando aqui a cravada, é inacreditável, porque aqui você joga torre E7 e mantém a cravada e vai recuperar a peça. O Niemann tá com uma peça a menos momentaneamente, né? Então aqui jogar torre E7 é praticamente forçado nessa posição, é forçado. No entanto, o Hans Niemann com 37 minutos no relógio faz o lance torre D8, é incompreensível isso, chega a ser inacreditável um jogador que teve 2.700 de rating fazer esses lances com tempo no relógio, não é que o tempo dele tá caindo, né? É de fato inacreditável. A partida segue com bispo F4 e agora o Suiarov tem uma peça a mais. Quer dizer, de lance brilhante para duas capivaradas na sequência, né? É muito estranho. Torre por D4 foi jogado torre F1. Temos aqui bispo. Esse foi o homem que ganhou de Magnus Carlsen, né? Vocês entendem a dificuldade que o cenário enxadrístico vive, né?
Um homem que tem o passado de usar engine no xadrez online, comprovadamente, ele mesmo confessou ter feito isso e tudo mais, ganha do Magnus Carlsen e joga partidas como essa, né? É muito estranho mesmo. Deve ter uma explicação, não acredito que... Não estou supondo que seja o uso de engine, mas de fato ele é um jogador muito diferente, mas muito diferente de tudo que você já viu na vida. Torre por A7 foi jogado, bispo por G4, e agora fica aqui com uma boa combinação aqui de bispo e torre. Bispo E3 foi jogado pelo Suiarov, o Niemann segue com torre em D5. Bispo C5, ataca a torre, torre em E5, jogado agora pelo Niemann. Rei F2, torre vem para casa de D8. Torre em E1 propondo trocas, temos aqui trocas. Niemann segue ainda com bispo em F3, o rei ataca o bispo se mantém aí em D5. Mas depois de H5, aqui a gente ainda tem mais alguns lances. Bispo H1, jogado pelo Niemann, saindo da frente da torre. Bispo E7, torre atacada, vai para casa de B8. O Niemann segue jogando porque o adversário tem 1 minuto no relógio, hein? Aqui, rei E3, bispo D5. O Niemann vai tentando enrolar aqui o adversário. Rei D4, rei H8. Esse rei tá quase levando mate, hein? Aqui, rei C5. Olha onde veio aqui. Que belo plano aqui do Suiarov, hein? Vem trazendo o rei, olha onde ele traz aí o rei, manobra aí a torre, começa a perseguir aí a torre, ó, a torre vai ficando meio sem casa, ela não pode sair da fileira do fundo, e aqui Hans Niemann abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, aqui de fato a posição aqui é convincente aqui do Suiarov, né, aqui dá pra jogar, mas é uma renca aqui de lances, né, muitos lances ainda, mas vai acabar dando ruim, né. Por exemplo, qualquer lance aqui, rei H7, você pode continuar aqui com rei C8, por exemplo, só para dar uma possibilidade, né? E aqui a torre já não tem mais para onde ir. Se jogar aqui um C5, de forma agora que a torre está protegida, B por C5, não é possível que isso aqui vai dar boa, né? B4, torre E3, atacando o defensor da torre, por enquanto peão passado controlado. Bispo C6 seria uma possibilidade, bispo cheque, enfim. A posição é tão boa, né, pro Suiarov que o Niemann preferiu nem jogar, mesmo o Suiarov tendo um pouquinho de tempo no relógio, né? Então aqui, Hans Niemann perdeu contra o jogador de 2,366, um improvável aconteceu, a probabilidade era de 2%, e aqui realmente Niemann fez lances... muito incompreensíveis, né? Eu acho que nem nós que somos amadores jogaríamos aquele torre D8, talvez numa partida de blitz com o tempo caindo, mas com 40 minutos no relógio é muito estranho o que aconteceu nessa partida. Bora para a próxima! Muito bem, uma vitória e uma derrota para o Hans Niemann. Na terceira rodada ele venceu um mestre internacional de 2.330 e poucos de rating, já é o mestre internacional com rating baixo, né, para mestre internacional em geral. E, no entanto, a gente não tem essa partida registrada, não tem na database aqui. Vamos para a quarta, portanto, 2 vitórias e uma derrota para Hans Niemann. Quarta rodada contra o Galakionov, que é um mestre feed de 2.300 aí de rating, e abre aqui a partida com o peão da dama. O Niemann responde com o cavalo aí em F6. Temos aqui E6. Então, por enquanto, aqui uma abertura ainda de peão-dama, caímos aqui numa semi-eslava, né? Temos aqui ainda o desenvolvimento das peças. E agora, o Niemann vai desenvolvendo ali o bispo na longa diagonal, a dama sai da coluna D, as torres se posicionam. Abertura bem conhecida aqui, bem padrão aqui de peão-dama. O cavalo faz o bloqueio ali do checkmate. Niemann abre a diagonal do bispo de casas claras, posiciona melhor aí a torre, temos trocas no centro e o bispo ataca a torre que sai. O bispo pressiona agora o cavalo aí cravado, temos trocas aí de bispos, a dama sai da cravada, o cavalo pode se movimentar, mas aqui o Galakionov encontra um lance interessante aqui agora atacando a dama do Niemann, e aqui depois das trocas salva, portanto, aqui o cavalo. E aqui a gente vai ter mais uma série de trocas aqui, né? Até que o Niemann consegue um bom ataque aqui, fica aí com o cavalo bem posicionado, né? Aí na casa de o bispo aí em F2, inclusive, mas aqui ele entrega 2 peças, né? Curioso a maneira com que o Niemann jogou esse final aqui, mas de fato aqui tá bem jogado, né? Porque o Niemann, em compensação, tem alguns peões a mais, tem esses peões aí que vão avançando e tudo mais. E, enfim, ainda uma boa luta, né? Mas o que acaba acontecendo é esse final, né? Onde a gente tem aí torre contra cavalo e 2 peões,
que é um final tecnicamente aí empatado, né? Não tem como ganhar esse final aí. E uma partida bem lutada, né? Podemos falar assim, uma partida bem lutada aí. O Niemann teve que sacrificar tudo aí e tal. E acabou empatando aqui a quarta rodada contra esse Mestre Feed de 2.300 aqui de rating. Hans Niemann, portanto, aqui com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E até agora ele não pegou ninguém maior do que 2.300 de rating aí, não jogou contra ninguém de 2.400, né? Não vai fazendo um torneio que um Super GM de 2.700 faria, né? Então, por enquanto, tá jogando dessa maneira o Niemann e a gente tem mais uma partida aqui para finalizar o vídeo. O próximo adversário do Niemann é o Volkan Sevgi, jogador aqui de 2.288 da Turquia, o Mestre Feed da Turquia. Vamos ver então o Hans Niemann contra ele. E aqui o Niemann abre com o peão do rei. Temos aqui mais uma Caro-Kann, olha aí, jogadores de Caroca. E aqui, será que joga aquele H4? Pode jogar, mas o Niemann preferiu desenvolver aqui o cavalo. E aqui, bispo cheque, o peão cobre, o bispo volta. Roque coloca já o rei em segurança, o cavalo se desenvolve. Aqui ambos desenvolvem aí suas peças e o Niemann já começa a retardar aqui um pouco a expansão do Sevgi na ala da dama. F6, ataca o peão central, torre aqui traz a proteção, peão toma. Aqui o Niemann vai para umas armadilhas, né, do tipo se cavalo toma, as brancas ficariam ganhas aqui com essa sequenciazinha, né, de bispo cheque, se G6 torre toma e se peão toma, as brancas têm aqui uma posição com certeza vantajosa, se não já vencedora, né, por conta dos ataques aqui para cima do rei exposto. Por isso, cavalo E7 foi jogado aqui pelo Mestre Feed, claro. Cavalo aqui D4, boa posição aqui para o Hans Niemann. Segue agora capturando o bispo e agora bispo G4 foi jogado. Roque, o Sevgi coloca aí o rei em segurança, traz mais uma proteção para o cavalo. Cavalo F3 jogado pelo Niemann, dama passa para casa de 8. E já traz a proteção para o peão, dá liberdade para o cavalo. B3, temos aqui A5, dama em E2, desenvolvendo aqui, falta tirar o bispo ainda. E aqui o Sevgi vai para esse lance torre A6, super protegendo aqui o peão de central, hein? Bispo D2 foi jogado, bispo D8, manobrando o bispo para outra ala. C4, temos a dama, passa aqui para G6, tá jogando bem aqui o Mestre Feed, hein? E o Niemann também, aqui tá um jogão aqui, cavalo vem para casa de B6, G3 aí controla os saltos do cavalo e aqui H5 de qualquer maneira o Sevgi vai atacando na ala do rei. O Niemann segue com o lance bispo F1, torre A8 foi jogado agora, movimentando aí a torre C por D5, aqui E por D5, os computadores não gostam de dar um peão passado aqui para Hans Niemann, né? Poderia seguir aqui com cavalo toma, né? O Mestre Feed aqui foi para algum erro conceitual aí, capturando de peão, tudo bem, ele também tem um peão passado aqui agora, mas vamos ver como segue. Bispo G2 foi jogado, H4 vai para o contrajogo, dama B5 exclama aqui pelo Hans Niemann, atacando aqui o cavalo, atacando o peão, por enquanto cavalo protegido, H toma, torre C8, e aqui, bispo por A5 vai caindo a casa aqui para o Sevgi. Torre C6 foi jogado, a dama volta para casa de D3. Temos aqui o rei em H8, torre de A em D1. E agora a torre aqui em E6. Niemann segue com dama C2, olha que elegância. Dama G4 foi jogado, cavalo H2, tira a dama daí, a dama volta para G5 e aqui cai em C5. Tá jogando aqui de uma maneira espetacular aqui o Hans Niemann. Bispo em E7 foi jogado atacando a dama, não dando tempo de capturar e protegendo a torre no limite. E aqui dama C1. Niemann propõe trocas aí, ataca a dama agora do Sevgi e continua atacando aqui o cavalo, né? Dama G6 foi jogado, cavalo por enquanto muito bem protegido e agora cavalo em F1, aqui pelo Niemann vai manobrando. A torre vem para casa de C6, a dama dá um passo para o lado, bispo C5 foi jogado, bispo B4 propõe trocas e o cavalo centraliza aqui na casa de D4. Temos trocas em C5, temos o cavalo por B3, lance intermediário aqui e agora Niemann. Hans Niemann sacrifica a dama, aqui vai para esse lance que exclama bispo por torre, deixa a dama aqui, genial, a sequência de Hans Niemann, vai jogando aqui com uma dama a menos, no entanto vamos fazer aqui um balanço, ó, tem uma torre, mata essa torre, esse cavalo mata esse cavalo, e o Niemann então tem 2 bispos e uma torre pela dama, o que costuma ser melhor do que uma dama. Cavalo por A4 foi jogado, torre por D5, a torre sai aqui da diagonal, volta para casa de C8, ataca o bispo. Torre D4 jogado pelo Niemann, fino.
Atacando agora aqui o cavalo vem para C3, bispo B4, que partida, hein? Que perfeita aqui do Hans Niemann. Dama C2 foi jogado torre D2, ataca a dama que pula para B3. Temos bispo toma, dama toma e agora E6, o peão passado aqui na posição. Torre E8 foi jogado, bispo por B7 acaba com todas as esperanças das negras. Torre E7 foi jogado, bispo volta para casa de E4 e esse rei tá prestes a levar checkmate. G5 foi jogado da casa de G7, bispo vem para F5, o rei sai. Torre de D volta para D1, protegendo a sua outra amiguinha. A dama vem para casa de A5, bispo atacado. Hans Niemann traz o cavalo para o jogo. A torre vai para casa de 8, torre cheque, rei F8, torre B1, manobra 2 torres na sétima. Será? G4 foi jogado, primeiro torre F7 cheque, rei G8 e depois de cavalo por G4, meus amigos. Tã, acaba a música clássica. Hans Niemann vence aqui o Sevg, abandona aqui a partida. Hans Niemann faz uma partida perfeita aqui, uma partida perfeita com sacrifício de dama, com avanço de peão passado, cooperação entre as peças, aquela coisa maravilhosa, aquela sinfonia, né? Então, esse é Hans Niemann, meus amigos, esse é Hans Niemann. A gente segue acompanhando aí essa personalidade curiosa do mundo do xadrez. Eu nunca vi algo assim em toda a minha vida, em nenhum esporte. Em nenhum esporte eu vi algo assim, uma pessoa que é capaz de, por exemplo, jogar o futebol numa partida lá igual o Neymar e na outra, sei lá, igual quem. Postem aí nos comentários igual quem as outras, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!